e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus e lhes pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Aleluia. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra aqui, ó Deus, apresentada, Pai, a Tua igreja. Pai, ó Deus, a Tua palavra que é verdade, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, que a Tua palavra que é penetrante, Pai, ao ponto de separar junta a medula. Pai, a Tua palavra, Deus, que é liberada para trazer direção, graça, favor e paz. Pai, Deus, seja aqui essa noite. Pai, Deus, que a Tua palavra que lida, Deus, encontre, ó Deus, espaço em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu confesso para vocês que eu já vi muita gente pregar sobre, a cura da mulher enferma, a cura da filha de Jairo, e até pastores que pulam aqui para pegar exatamente em relação à cura, Eu não procurei, talvez tenha alguém que ministre, fica uma leitura um pouco extensiva, mas eu perderia a essência da mensagem se não tivéssemos a leitura plena desses dois textos, desses dois casos, dessas duas ações de cura do Senhor Jesus.
E é tão gostoso porque a realidade dos nossos dias hoje, ela fala para nós de uma condição de várias necessidades pessoais. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas adversidades, e nós temos as nossas necessidades. E aqui, quando você vê uma jovem de 12 anos, enferma, segundo Mateus, já estava morta. Segundo Lucas, e o próprio Marcos, estava a morrer, ou morrendo. Então, eu não sei exato, eu não posso afirmar, porque embora a gente tenha na Escritura, 2 versículos que falam que estava morrendo e que estava morta, eu não sei. Todas duas devem estar certas, o tempo diferente de quem viu, de quem participou, Então, ou de quem recebeu a mensagem, no tempo. Então, é fato que uma jovem de 12 anos, quem aqui tem 12 anos? Fala lá, Manu. Uma jovem de 12 anos, não vou falar da Manu hoje, tá bom? Mas é só para a gente ter uma ideia de que é uma jovem de 12 anos. E aí uma jovem de mais ou menos 24 anos, temos alguma aqui? 24 anos, olha lá, minha sobrinha lá. O Geraldo, baixa a mão, tá, Geraldo? Você se contenha, tá? Geraldo, levantando a mão, irmão. Só para você ver, tem base um trem desse? 24 anos, nem se inverteu os números aí, ó. É o dobro se quase inverter os números. Amém. Glória a Deus. Queridos, por que eu estou falando 24 anos? Porque nós não temos a idade precisa da mulher enferma, Eu não pesquisei tanto, talvez a gente até tenha alguma referência, mas eu vou julgar que, ao iniciar um ciclo de menstruação em sua vida, uma jovem de 12 anos começou ali a menstruar e não parou mais, e por 12 anos ela veio a ter ali o seu fluxo de sangue. Então, ou seja, a mulher começa com 12, 13 anos, principalmente na condição judaica, onde a cultura, tudo lá já traz uma diferença cultural muito grande para nós, do lado de cá, do continente. Então, provavelmente, uma jovem de 12 anos que está ali à morte, e uma jovem que com o início de 12 para 13 anos, começou ali a ter uma hemorragia, e isso não parava. Então, 12, 13 mais ou menos que ela começou a menstruar, com 12 anos que ela menstruou, 24, 25, sei lá, até 30 talvez, mas era uma jovem senhora. Então nós temos ali 2 quadros, 2 situações, 2 necessidades. E como eu falei, todos nós temos as nossas necessidades, os nossos anseios, e saímos a buscar. Toda vez que eu e você buscamos alguma coisa, com alguma coisa nós temos que romper. Para estar na escola dominical de manhã tem que vencer o frio, a preguiça, o sono. Para estar no culto à noite tem que vencer o desafio da segunda-feira, não abrir mão de alimentar espiritualmente e estar aqui na igreja. A gente sempre tem que vencer alguns desafios. Para eu trabalhar amanhã cedo, eu tenho que vencer também. Tem que acordar, tem que correr, não pode atrasar, e é aquela correria. Sempre temos ali alguns desafios. Queridos, essas passagens, elas são riquíssimas em aprendizado e crescimento. Eu não vou exaurir o tema, seguramente. Mas, no capítulo 21 por si, 21, 22 e 23, é muito rico. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se de volta deles uma grande multidão, e ele estava junto do mar. É impressionante que Jesus estava ali sempre ativo. Jesus estava de um lado e tinha acabado ali de viver, de passar pelaquela condição da cura de um endemoniado numa cidade lá entre os Gadarenos ou Gerasenos, E ali Jesus acabara de sair dali, voltado para o outro lado da Galileia. Então Jesus estava sempre em movimento, buscando ali um refúgio,
A multidão apertava de um lado, ele corria para o outro. A multidão apertava do outro, ele tomava ali sempre algumas condições. E muitas das vezes, quando Jesus corria ao monte, de madrugada, para orar, é porque o povo não dava sossego para ele. Raras exceções, ele tinha liberdade dele, na sua intimidade, de entrar para o seu quarto em secreto e realizar ali o seu tempo com Deus. Eu fico pensando, do outro lado, o que movia, Jesus? Será que era só essa condição da multidão? O que move cada um de nós a buscar a presença do Senhor? Nós estamos estacionados, nós também estamos nos movendo, nós estamos produzindo uma condição de vencer uma inércia espiritual da nossa vida, de crescermos. Ou eu permaneço com as mesmas opiniões, com os mesmos paradigmas, com as mesmas dúvidas, com a minha mesma religiosidade, e não estou com a mente aberta a receber mais do Senhor. Queridos, o culto de quinta-feira, confesso para os irmãos que foi bem desafiador. Eu tentei trazer algo muito novo, que é aquilo que Deus tem falado comigo, e trouxe condições dos nossos dias, condições atualizadas de posicionamento, de um evangelho prático, de algo que nós precisamos viver. Nós, cada um de nós, sendo teólogos ou não por formação, carregamos em nós a nossa teologia, aquilo que nós estudamos e aquilo que nós aprendemos de Deus. E se a gente for fazer uma prova, será que tudo que a gente aprendeu está certo? Ou que tudo que aprendemos é o melhor? É a resposta à sociedade de hoje? O nosso evangelho dá resposta à necessidade da sociedade de hoje? O áudio não ficou muito bom, eu confesso para vocês. Eu usei aqui o quadro para poder fazer algumas ilustrações, porque as ilustrações ajudam muito a fixar. Então talvez você não vai entender 100%, mas se você entender 10% daquele áudio, vai produzir muito na sua vida. Voltando aqui, há uma condição de se mover. Quando eu vejo aqui no verso 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Queridos, nós temos aqui o chefe da sinagoga, alguém daquele tempo que era a pessoa de maior formação, alguém que detinha a teologia para aquele tempo, alguém que dominava a lei, alguém que era responsável de apresentar Deus ao povo. Se eu colocar em palavras de hoje, o pastor, o padre, seja o presbítero, alguém da liderança da igreja. Então alguém da liderança da igreja, alguém que era o pastor, chega para Jesus. Quem era Jesus naquele contexto ali? O meu Jesus, o seu Jesus eu sei, mas qual era o Jesus naquele contexto? O Jesus ali ilustrado, queridos, lá em João 7:52, se você pegar no 45, João 7:45 ao 52, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Estão falando de Jesus. Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? As autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Tem alguém crendo aí nesse cara aí? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam: por acaso também você é da Galileia?
examine e verá que da Galileia não se levanta profetas. Será que esse maluco que vocês estão vendo aí, gente, esse cara aí pode fazer alguma coisa? Vocês estão tudo doido? Isso eram os religiosos, falando a respeito da pessoa de Jesus. Eu e você temos a revelação da palavra. Quando esse sacerdote, que é algum desses, que está naquele meio ali, vivendo uma condenação de reprovação, esse sacerdote, embora esteja nesse meio, ele se levanta, é como se ele tirasse a sua capa de sacerdote, reconhecesse a sua humanidade, chegasse para Jesus e falasse assim: mestre, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode agir na minha filha. É despir da religiosidade, despir de algumas condições para que possa receber o favor do Senhor. É despir de algumas ideias que a gente tem que não estão na Bíblia. É despir de alguns conceitos. O que os outros vão pensar? Você já imaginou para esse sacerdote o que eles vão falar de mim quando souber que eu fui lá nesse lucro que eles estão reprovando? Vão me crucificar, vão me tomar o meu cargo. E ele rompeu, ele sai dessa condição, vai até Jesus. Se para alguns é louco, ele tinha esperança que esse Jesus poderia agir na vida da filha dele. Então o sacerdote chega a Jesus, ele vence uma religiosidade, ele prostra-se diante de alguém que é reprovado naqueles dias, que é tido por um maluco, por um baderneiro, alguém que estava introduzindo problema, e ainda reconhece que sem o favor de Deus eles não podem fazer nada. Queridos, eu vou traduzir isso para você. A igreja não pode fazer nada para você. A igreja não pode fazer nada para você. Eu achei bem engraçado. Eu não vou contar o nome não. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui não, está aqui não, está aqui não, está aqui não, está aqui. Está entre nós. Uai, pastor, você está doente? Sou mortal. Eu pedi a mamãe para ler a Bíblia para mim aqui, nem cantei, para economizar a minha voz, para poder falar. Queridos, a gente veste de uma condição, isso não é só, né, no caso, quem falou isso não, eu não vejo como uma reprovação não, eu vejo como uma condição, é alguém que realmente respeita uma imagem de alguém que Deus, né, tem usado para estar à frente, mas que não é capaz de nada. É igualzinho nós. O sacerdote aqui depende totalmente de Jesus. Totalmente de Jesus. O título da mensagem de hoje é Buscando o meu milagre. Deixa eu te dar uma notícia boa. Eu não posso resolver seu problema, mas o seu Jesus pode. Você pode virar para quem está do seu lado e falar: o nosso Jesus pode resolver o nosso problema. O nosso Jesus pode resolver os nossos problemas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu falo, queridos, graças a Deus que tem cruz, graças a Deus que Jesus morreu. Louvado seja o nosso Deus e Pai que Jesus morreu. Se Jesus tivesse vida, você ia ter que todo domingo pegar um avião e ir lá para Jerusalém para poder estar diante de Jesus? Não, querido. Nós temos o nosso Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo. O Senhor habita em nós plenamente. O Espírito Santo faz morada em cada um de nós. Então, queridos, aqui voltando ao contexto, né, aqui você vê um pastor, um sacerdote, um líder se despir das suas forças e falar assim: Senhor Jesus, se o Senhor não agir, não tem jeito. Não tem jeito.
Nós precisamos entender essa verdade. Jairo rompe com a religiosidade, com os seus títulos, com as suas posições e se coloca numa condição para buscar o favor de Jesus. O que você tem que romper? O que você tem que tirar da sua vida para que plenamente você possa receber o Senhor Jesus na sua vida pleno, para que Ele não tenha limitações de agir na sua vida? Há uma ação. Jairo chega diante de Deus, tira da sua religiosidade, tira das suas condições que não resolvem os seus problemas. É como se ele estivesse nu. Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Em Mateus 9:18, eu falei, Lucas 8:42, a gente tanto vê quanto morreu, quanto está morrendo. A sua situação, você fala assim, pastor, mas a minha situação, sabe, já não tem jeito mais. Talvez está igualzinho dessa jovem. Veja que o texto é tão claro, que Jesus sai com Jairo para agir em favor da menina. Não é isso que está aí na Bíblia? De repente, no meio do caminho, acontece, a multidão aperta o Senhor Jesus. A multidão vem cumprir o Senhor Jesus ali, ele não consegue sair. Como pensa que não, alguém toca na roupa dele. E ele falou, opa, alguém me tocou. E os discípulos falaram, Senhor, você está doido? Está todo mundo apertando a gente aqui, a gente está andando até para o lado sem querer, está todo mundo empurrando a gente. Alguém te tocou? Todo mundo tocou, ué. O discípulo não tinha entendido que Jesus estava falando de algo maior. Havia fluído de Jesus algo sobrenatural. O poder de Jesus havia emanado ali naquele lugar. Mas gente, ela não tocou no Senhor, ela tocou na roupa. Um queria, Senhor, vai lá, põe a mão sobre a minha filha e ora por ela. A outra, numa condição de fé, no meio da multidão, toca nas vestes e é curada. Por que eu comentei que esses textos estão totalmente conectados? Os 12 anos falam muito para nós. Uma moça de 12 anos, ela tem toda uma expectativa de vida. Ela está na flor da idade. Ela almeja agora se tornar completamente mulher. Uma jovem nessa idade, na cultura judaica, rapidamente ela casava, 12, 13, 14 anos, ali já estava casando. E talvez com 16, 18 já estava ficando viúva também, porque era uma coisa surreal. Contexto. Mas essa jovem cheia de expectativa, querendo crescer, precisando crescer, o seu pai na expectativa de haver uma mulher, de vê-la mulher, de ver ali a continuidade da sua história, seus netos, filhos, como pensa que não, tudo interrompido. A outra jovem, senhora, começa essa mesma fase da idade. Ela também não consegue corresponder a essas coisas. Quando essa mulher ali vence a idade de menina e se torna mulher, entra ali numa condição de respeito do seu ciclo ali, da sua formação de mulher. Ela é impedida de estar no templo, na igreja, porque ela é impura. O fluxo de sangue diz de impureza. Essa mulher estava contaminada. Alguém que haveria uma expectativa de crescer relacionamento, de construir a sua história, estava impedida de buscar o Senhor, de estar na casa do Senhor, de crescer na presença do Senhor.
algo que fala para nós que impede o crescimento. Uma não cresce porque no início tem a sua vida interrompida. Outra que quando chega a fase de crescer, está impedida de crescer. Nós que somos casados sabemos a vida a dois, o gostoso, a satisfação, o prazer e tantas coisas que nós vivemos, que é para o nosso casamento, para a nossa esposa, para os nossos esposos, no caso as mulheres. Imagina aquela jovem, passa um ano, as coleguinhas casaram, passam 2 anos, vieram os filhos, está tudo acontecendo na vida das amigas, e a minha vida está ali estagnada. A minha vida não desenvolve. O que precisamos fazer? Será que isso não acontece? Será que isso não é uma verdade na igreja hoje? Pessoas que estão na presença do Senhor têm uma expectativa de crescer, têm uma expectativa de maturação, de posicionamento, de crescimento, de santidade, de vida com Deus. Não cresce. Vive uma hemorragia, uma contaminação, vira sempre impedida. Isso vale para os homens, queridos. Não estou falando das mulheres, estou falando da igreja. Algo que impede a igreja, algo que impede cada um de nós, cristãos, de crescermos. A Bíblia fala que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, como alguém que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra. No caso do homem, que seja provedor da sua casa, que seja o arrimo da sua casa, que seja a coluna da sua casa. E a mulher, que seja ela sábia, que seja ela amorosa, que seja ela cuidadora da casa, dos filhos. E onde vivem os nossos problemas? Uma falta de crescimento, algo que acontece e nós precisamos de um milagre. Nós precisamos do agir de Deus, nós precisamos de paz, nós precisamos da direção do Espírito Santo, nós precisamos ver o milagre na nossa casa. Amém? Você quer contemplar o milagre na sua casa? Os 12 anos falam de uma mudança de fase. Tem gente com 12 anos, não sai deles, não cresce. Quando você vai buscar ajuda, quando irá se submeter a Deus por completo, deixar de ser religioso? Eu olho para a vida de Jairo, eu comecei falando dele aqui como alguém que se despiu e que buscou a Deus, mas eu vou rebobinar a fita e vou falar de outro Jairo, de outro religioso. Será que ele precisava ter esperado a filha quase morrer? Por que essa filha já estava quase morrendo? Se Jesus estava sempre por ali, Jesus não era aceito pelos galileus, ele não conseguia ali operar muitos milagres, porque muitos não estavam ali crendo nele. A multidão apertava, a multidão queria pão, queria ver festa, mas muitos milagres ali eram feitos. Eu vou ser bem honesto para vocês, isso é opinião minha, isso não está na Bíblia. Ele não despiu da religiosidade no tempo que era para ele ter desvestido. O que vão pensar de mim? Porque se eu fizer... Passou um dia, a filha foi piorando, passou outro dia, a filha piorando. Mas eu não vou lá em Jesus, não vou tomar a posição, não vou converter hoje não, eu não vou entregar minha vida para o Senhor hoje não, depois eu entrego, a menina vai melhorar.
nós queremos o milagre na nossa vida. Estamos esperando ele acontecer. Nós não nos lançamos, nós não nos responsabilizamos pela mudança. Não nos responsabilizamos pela mudança. Sabe por que aqui fala do chefe da sinagoga? Porque as coisas começam na nossa casa por nós homens. A coisa começa de cima da cabeça. Se você não muda, sua casa não muda. O chefe da sinagoga, o religioso, vivia naquele contexto. Ó, Jesus, esse cara aí, baderneiro, tá fazendo aí uma bagunça aí. Mas eu sei que ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar a minha família. Se você vai lá, você vai perder o cargo na igreja. O que eles vão falar de você? Isso acontece nos dias de hoje. Muitos de nós queremos o favor de Deus. Muitas das vezes Deus até dá a bênção para te mostrar que você não sabe viver com a bênção. Eu falei que as mudanças começam no chefe, no cabeça, mas não isenta as mulheres de agir com sabedoria e ganhar os seus esposos sem palavra. Há uma condição, há um tempo de você realmente olhar e falar para você: não posso continuar com 12 anos. A religião não tem resposta sem Jesus. É tão fantástico esse texto, irmãos, que quando você vai caminhando, verso 25: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar a sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Essa jovem senhora, ela nunca perdeu a fé, ela nunca perdeu a condição do querer mudar a sua vida. Ela gastou todo o seu recurso financeiro e não resolveu. Uma vida sem Jesus não é transformada. Dinheiro não muda, não resolve a sua vida. Tudo que você batalha só vai te gerar luta, luta, luta. No final, você vai ver: puxa vida, se eu tivesse parado, entendido o que é o milagre de Deus na nossa vida, eu teria contemplado a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Religião não tem resposta sem Jesus. Dinheiro não compra saúde, paz, família. Não perca a sua família. Queridos, nós vivemos dias, eu pedi para o Zé Maria abrir o culto e orarmos pelo nosso país. Estamos vivendo hoje um dia histórico e que provavelmente não entrará nos livros dos filhos dos nossos filhos. Não sei se vocês vão contar essa história como nós vimos, que é assim que está a história nos livros que nós lemos. Dias tão desafiadores, queridos, dias desafiadores. Nós temos irmãos aqui que têm os seus negócios, que têm lutado para poder sobreviver. Nós temos pessoas desempregadas que têm currículo, que têm uma formação e têm um histórico, uma ficha, e que o emprego não vem. Qual é o nosso papel?
Orar? Sim. Ter fé? Sim. Mas eu preciso entender o contexto. Eu preciso entender o contexto. Não dá para reprovar. Que isso? Fulano, dá um jeito na vida. Fulano, dá um jeito, arruma um emprego. Está precisando fazer algo diferente. Faça-se. Busque fazer algo diferente. Mas em primeiro lugar, união, oração, culto doméstico, vida no Senhor. Busque o favor do Senhor. Busque a direção do Senhor. Não saia tomando as suas decisões de qualquer jeito, porque depois você vai chorar. Deus quer agir na sua vida. Deus quer ter presença. Deus quer fazer parte da sua história. O problema é que o que esse religioso queria que Jairo era: não, minha filha já está curada, tudo lá em casa já está resolvido. É o que nós queremos. Nós não queremos reconhecer, nos humilharmos daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Nós não queremos externar as nossas limitações, as nossas fraquezas. Queridos, quando eu falo aqui que esse pastor se despe da sua religiosidade, reconhece a dependência total de Jesus, nós vivemos um novo tempo. Não é só eu, você, enquanto indivíduo, enquanto igreja, que precisa sair dos 12 anos. Se Benihim, Billy Graham estivessem nos nossos dias, eles não agiriam, não seria da mesma forma, as cruzadas não teriam as condições que teriam em si. O jeito de ser igreja mudou. Não há uma igreja onde há um cabeça. É uma igreja que todos estão sofrendo influência da mídia de todo lado. Fazer uma igreja batista hoje é utopia. Fazer uma igreja quadrangular hoje é utopia. Assembleia é utopia. Todos alimentam de pregações da presbiteriana, da Assembleia, e vai por aí afora. Nós vivemos um tempo, como pastores, como igreja, de reposicionarmos a palavra. O Evangelho nunca vai mudar, mas o Evangelho precisa ser um Evangelho prático, que alcance as necessidades das pessoas nos dias de hoje. Qual é a necessidade da sua vida? Ana, Aninha, você está atrapalhando o culto, querido. Por que você não está na salinha? Minha sobrinha, tá, querido? Está em casa. Como diz o pastor Robson, é meu, viu? É meu. Queridos, deixa eu falar para vocês. Há uma mudança, há uma transformação. O mundo à nossa volta não está congelado. A percepção das coisas mudaram. O Evangelho nunca vai mudar, mas a praticidade do Evangelho, a verdade do Evangelho, o alcance desse Evangelho mudou. Nós precisamos acordar para os nossos dias. Tem muito pastor suicidando porque ele não está conseguindo fazer milagre. Não vai fazer, querido, não faz. Aí não tem resposta, suicídio. Eu tenho uns 2 vídeos guardados de 2 pastores suicidando. Guardei para mim, para minha reflexão, para minha trazer a minha memória. Billy Graham tinha um obreiro que trabalhava com ele. Toda vez que terminava as cruzadas, que várias coisas ali aconteciam, esse obreiro chegava para ele, tocava a mão na cara dele e falava assim: você não fez nada, você não fez nada, foi o mover de Deus, foi Deus que fez. Para ele acordar, para ele não exaltar. Ai de nós,
se nós estivermos na nossa dependência. A filha de Jairo foi curada por Jesus, mas a mulher do fluxo de sangue, só pela fé de tocar na orla do Senhor, essa mulher saiu numa condição porque ela não podia se expor em público. Irmãos, você já imaginou? Antigamente não tinha absorvente não, gente. Banheiro, duchinha sanitária. Olha como é que os contextos na história não podem ser esquecidos. Uma mulher com fluxo de sangue, será que ela era cheirosa? Qual a condição dessa mulher? Tinha absorvente não, gente. Imagina esses panos, como é que eram trocados, que situação. Mulher que está aqui me ouvindo entende o que eu estou falando muito bem. Essa mulher, ela vence a condição de entrar no meio da multidão, de romper com aquilo. Ela não poderia estar no meio da multidão, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela tornaria alguém impuro. Nós precisamos, querido, dentro de nós, gerar mudança. Se eu quero buscar o meu milagre, eu tenho que entender o que eu tenho que romper, o que eu preciso vencer para que eu toque em Jesus. Cada um de nós vai tocar Jesus de uma forma, cada um de nós terá a sua particularidade com o Senhor. Não podia estar na igreja uma jovem que não podia se casar, impedida de amadurecer. Qual era o milagre mais urgente? Jesus sai para curar a filha de Jairo. Jesus, opa, peraí, alguém tocou aqui. Jesus sabia que ele não estava morrendo, tinha que ir lá correr, acudir lá, né? Na cabeça da multidão de Jairo. Por que Jesus não corre para resolver o seu problema, o meu problema? Por que Jesus não corre? Nada sai dos planos, nada foge da mão do Senhor. Nenhum dos projetos do Senhor poderão ser frustrados. Queridos, eu gosto tanto de Hebreus 11:6. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo. Hebreus 11:6. Aleluia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente só lembra de deixar, vamos, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar, mas também não põe em prática. Tem que ter fé, mas importa que eu e você, o que é importante que cada um de nós, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós formos tocar no Senhor, saber que dele pode liberar a mudança para a nossa vida, a transformação. Ele pode estancar o fluxo, essa hemorragia. Ele pode agir na nossa vida, Ele quer agir na nossa vida, Ele tem parte, Ele quer ter parte na nossa vitória. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar você, Ele quer transformar a mim, mas importa que a glória seja dele. Todas as nossas vitórias não são nossas, são nele, são dele, são para ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, da quais andam segundo o seu propósito, no propósito dele. Nós precisamos romper com a nossa religiosidade, com aquilo que tem nos prendido de viver o melhor de Deus para os nossos dias. Há uma palavra liberada para a igreja do Senhor, de uma vida de liberdade. Eu estava falando aqui quinta-feira,
O Senhor esquece o nosso pecado, nos perdoa, mas nós vivemos nos condenando, nos reprovando e não experimentamos qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a vontade minha é que é boa, eu quero assim. Queridos, Deus é Deus. Deus é Deus. Quem é o seu Deus? Um louco, igual a igreja daquele tempo falava? Um baderneiro? Alguém que estava provocando ali, confundindo a igreja? Queridos, aquele tempo foi marcado por falsos profetas. Havia vindo outros homens que falavam ser o Messias. Alguns até tinham direito de falar assim: é outro charlatão que vem aí, esse ele não é Messias também não. Mas ninguém fez o que nós lemos aqui no texto de João 7, Senhor, eu sei que tem outro charlatão, mestre, olha, mas o que esse cara faz aí, ninguém faz não. Ninguém fez o que esse cara fez. Nós temos a revelação plena da palavra. Nós sabemos no Deus que temos crido e é poderoso para agir. Talvez você seja um jovem e precisa de um milagre na sua casa. Talvez você precisa crescer. É você que vai mudar dentro da sua casa. É você que vai começar a transformar a sua casa. Você que vai ser o atalaia do Senhor. A mudança talvez começará em você. Deus quer te usar. Olhe para o tempo, olhe para as condições, em que nós estamos esperando. Nós estamos igual ali, Jairo religioso. Eu sei que Jesus pode fazer na minha família, mas o que vão pensar de mim? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou me entregar para Jesus ou não vou? Jesus pode ou não pode mudar a minha vida, a minha história? Aí é pessoal, querer romper, querer sair, vencer a imaturidade, sair do casulo, da zona de conforto, mesmo estando impuro, mesmo estando proibido por algumas condições, de tocar na obra do Senhor. Eu preciso buscar o meu milagre. Nós precisamos buscar o milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre, queridos. Nosso Deus é um Deus de milagre. Quando tocou na minha roupa, os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta? Ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada. Por que ela estava amedrontada? Porque ela sabia que ela estava impura, e ela tinha transformado Jesus impuro. Quando Jesus veio para cá, no meu e no seu lugar, ele se fez impuro, pecador. Estava tudo certo. Temos que tocar no Senhor. Ele recebe a nossa impureza e nos cura. Verso 34, final: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz, fica livre do mal. Fica livre do mal. Fica livre do mal. Nós precisamos ficar livre do mal. Há algo no nosso meio, na nossa casa, que tira a nossa alegria, a nossa plena liberdade de estar no Senhor, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, de viver
qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Deus quer agir em nosso favor. Deus quer agir. Quando você se posiciona, Jesus vai em sua direção. Aí viram para você e falam assim: ó, não dá nada não, esquece isso aí, você não tem resolução mais não, meu problema já está consumado, não tem jeito mais. Isso aí vale para os outros, para mim não. Até rindo o seu Jesus. Olha o que o povo fez. Ô Senhor, você não está vendo que a minha morreu não, ô doidão aí? Não morreu já, está atrasado. Verso 40, e riam-se dele. Queridos, é normal rir do seu Jesus? É normal rir de você e de mim? Mas Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, que era Pedro, Tiago e João. Entrou onde ele estava, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-te, levanta-te. Se você quer ver o milagre não acontece no meio da multidão. As pessoas que estavam ali, Jesus falou assim: não, dá licença daqui. Não, Pedro, João, Tiago, papai, mamãe, vem cá. Foi todo mundo para fora. O que você precisa tirar na sua vida? Papai e mamãe estão juntos, a família é preservada. Precisamos lutar junto. Família tem que perseverar junto. O milagre vai acontecer junto. Mesmo o povo rindo do seu Jesus, mesmo o povo zombando, quer experimentar o milagre na sua casa. Não se importe com quem está rindo. Saiba a dança na sua vida. Quem é que tem guardado a sua casa? Quem é que tem velado pela sua vida? Quem é que tem te permitido você levantar a cada manhã? Imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Aleluia, aleluia. Que nós possamos nos levantar, nos posicionar, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Pai santo, santo é o teu nome. Nós queremos, ó Deus, nessa hora aqui nos apresentar como igreja do Senhor. Pai, precisamos da tua graça, do teu favor. Pai, seja derramado sobre nós aqui a tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo venha fluir, venha produzir graça sobre graça, transformação, edificação. Pai, que toda fortaleza contra a nossa casa caia por terra. Pai, que toda obra contrária à nossa casa, à nossa família, caia por terra. Pai, seja a boa mão do Senhor, a direção, a condução do teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Aleluia!
ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus e lhes pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo